Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Centro Cultural Doutora Cláudia L. Eppermann, PRONAC 220407, Braço Cultural da Sinagoga do Morumbi, tem um enorme prazer em recebê-los aqui, para um tema de vital importância, principalmente neste momento tão difícil para o Brasil e para o mundo. Esta noite está sendo patrocinada através de recursos do Incentivo Fiscal Federal da Lei Rouanet, com patrocínio de Gera Maranhão, Banco Daicoval, Norfil e Banco Orinvest. É um prazer tê-los aqui para falar deste tema tão importante. Agradecemos a presença dos jovens alunos da Escola Técnica Guaraci Silveira, do curso noturno, na área de Meio Ambiente e Gestão Ambiental, acompanhados pela coordenadora da área, a professora Regiane, e os demais professores. A cultura ambiental é de extrema importância para a valorização do meio ambiente, visando uma sociedade mais consciente para o nosso futuro. Para desenvolver esse tema, hoje teremos a fala do Rabino Dov Goldberg, do Érico Hiller e Eduardo Cobb. É um prazer tê-los aqui. Rabino, por favor. Obrigado, boa noite. Prazer receber vocês, cada um de vocês aqui. Um copo d'água e vou explicar por quê. Quando eu era criança, alguns anos atrás, poucos, um dia eu estava andando na rua com meu pai. Criança, 6 anos, 7 anos talvez. E eu, andando com ele, eu estive cortando grama, sabe? Aquelas árvores, cortando, tirando, conversando, como a gente faz quando a gente anda. Meu pai me parou e falou, não pode cortar. Eu falei, por que não? Naquele momento, meu pai me explicou algo que eu lembro para sempre, muito importante, na cultura judaica, aliás, e na Kabbalah, que é a parte misticismo do judaísmo. Ele me explicou que não é apenas o ser humano que tem alma, que não pode matar, não pode tirar a alma. Não é apenas animal que tem alma. Não é apenas vegetal que tem alma. Até mineral, pedra. Qualquer coisa que existe tem na sua alma. Que é a força vital que Deus soprou e trouxe à vida. E por isso ele me explicou, quando você corta um grama, você está matando aquele grama, tirando a alma. Óbvio que não pode matar a pessoa ou animal, mas até cortar a árvore, até pisar num lugar sem motivo, ele me explicou como é proibido. Tudo foi criado para servir Deus. Estamos aqui com uma missão. Eu acho que ninguém veio aqui porque ele precisava, porque você não existia. Certo? Quando eu cheguei aqui, eu não precisava de nada, eu não existi. Eu estou aqui porque Deus me botou aqui, porque eu tenho uma missão. E a missão que Deus quer, na verdade, quem cumpre essa missão são os seres humanos que vivem não pelo instinto, mas com sabedoria. Tudo que Deus criou, Ele criou para ajudar a gente a fazer a nossa missão. Por isso, podemos usar animal, vegetal,
mineral se eu uso para fazer o bem. Eu me lembro, a gente cuidou de um colônia de férias, eles falaram, a gente vai fazer uma atividade de caçar e outra atividade para pescar. Eu falei, não. Podemos pescar só se a gente vai comer o peixe. Pescar como esporte, pegar peixe e matar, não pode, assim como não pode cortar folha, e óbvio não pode matar ser humano. Então, hoje à noite é um tema muito importante, porque as pessoas não dão atenção para o meio ambiente, não é só para a gente cuidar do planeta, para a gente cuidar da alma, para a gente cuidar da missão. Tudo que Deus criou é importante. Então, lembre isso sempre. Você vê qualquer folha, tirar só para tirar, não pode. Verificar a alimentação do dispositivo. O dispositivo. Se a energia não estiver ligada, verifique a conexão de cabos ou selecione o botão guia de conexão para saber como... Até água, mineral, tem só motivo. Tudo tem motivo. Teve um grande homem, sábio, que disse, tudo que tem neste mundo, na verdade, o raiz é lá em cima, chega aqui de outra forma, e tudo tem um lado positivo. E uma pessoa perguntou para ele, qual é a fonte do ateu? Ele que não acredita em Deus, não acredita em nada. De onde vem isso? Ele falou, sabe onde veio o ateu? A fonte do ateu? O que significa isso? Quando alguém pede tua ajuda, você não deve rezar e falar, Deus vai te ajudar. Você deve atuar como ateu, e você mesmo ajuda. Porque tudo tem seu motivo. Água está aqui para servir Deus, não para jogar por nenhum motivo. Podemos desprezar a água. Se a gente usa para fazer a nossa missão, tudo bem. E por isso o judaísmo, antes de beber água, se faz uma benção. Eu vou fazer isso agora frente a vocês. A gente abre a água, e antes de beber qualquer água, fazemos benção. Por que fazemos benção? Porque eu estou utilizando algo. Utilizando qualquer coisa tem que ter motivo positivo. Então eu estou falando uma benção para mostrar que essa água vai me servir para coisa boa. Lembre isso em tudo. Não só quando a gente trata de amigos, também quando a gente trabalha com inimigos. Que todos têm alma e todos têm missão. E não só quando a gente trabalha com seres humanos, a gente trabalha com animais, com vegetal e com mineral. E depois que eu faço a bênção, vocês podem responder Amém. Significa que Deus realmente abençoe a gente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol niyah bidvaro. Muito obrigado. Aproveitam. Sucesso. Érico, por favor. Obrigado. Boa noite a todos. Eu estou com a minha água aqui também, mas é porque eu estou com a boca seca, que sempre que eu vou falar em público eu fico com a boca meio seca. Boa noite. Eu sou fotógrafo, então a minha vida é atrás das câmeras. Quando eu chego em público, assim, eu fico meio... Preciso beber uma aguinha antes, então deixa eu beber, peraí. Obrigado. A iluminação tá boa, o som tá legal. Bom, pessoal, a gente vai falar de água hoje no Dia do Meio Ambiente. Quero agradecer a presença aqui nesse lugar tão especial, na presença de todos vocês que vieram para cá agora à noite. A gente vai ter uma palestra do Kobe depois também. E eu, sendo fotógrafo, a gente vai mostrar fotografias. Eu tenho um projeto que virou um livro que está aqui, que eu vou mostrar para vocês depois, que é um livro sobre água, mais especificamente sobre falta de água. Então, é um trabalho onde eu fotografei a ausência de um recurso, né? Eu nem gosto de tratar a água como recurso, mas como que esse tema chegou na minha vida? Eu acho que para a gente entender por que eu fui fotografar a crise hídrica e a falta d'água, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, e aí vocês vão me conhecendo melhor à medida que vocês conhecem essas minhas fotografias. Por exemplo, isso aqui foi em 2008, em Mumbai, na Índia.
isso aqui em Mumbai, na Índia, na mesma viagem. Eu estava fazendo um projeto sobre países emergentes, onde eu fotografei Índia, China, Rússia, e eu queria fotografar desigualdades sociais. Eu acho que o fotógrafo documental que faz esse trabalho de campo, de rua mesmo, né, que é como eu sei fazer, gosto de fazer, a vida do fotógrafo é na rua, os temas vão vindo até a gente, e não a gente vai até o tema. Por que eu digo isso? Porque eu tentei ir para esse projeto para responder algumas perguntas que eu tinha na minha cabeça. Isso aqui foi há 15 anos atrás, eu era um fotógrafo mais jovem, e eu queria tentar encontrar respostas para perguntas minhas, principalmente sobre desigualdade social. E para a gente entender a desigualdade social, eu rodei Brasil, Índia, China, sempre com esse enfoque de tentar entender como que as pessoas estavam vivendo. O trabalho que o fotógrafo faz, acho que muitos de vocês aqui fotografam também, nós fotógrafos, de certa forma, temos um trabalho parecido com o dos atores. A gente vive um pouco uma vida que não é nossa. A gente... Acho que está legal a luz aí, se todos conseguirem ver. A gente vai poder viver um pouco, conviver um pouco com as pessoas nas ruas, entender uma realidade da qual você não pertence, para tentar encontrar essas respostas. Como que as pessoas estão vivendo? Como que as pessoas estão se locomovendo? Que tipo de ar elas estão respirando, né? Esse era o meu tema há 15 anos atrás, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, isso aqui é no Rio de Janeiro, na Baía do Guanabara. Eu rodei muito aqui no nosso país também. Passei a fazer fotografias aéreas também, para a gente entender de um ponto de vista de um drone, assim, de cima. Naquela época não existia drone, mas eu fiz essas fotos com helicóptero, para a gente entender como que nós moramos, né? Como que a gente vive, como que a gente se acomoda urbanisticamente e quais são as nossas principais ansiedades, nossas principais dores. Então, com o tempo, eu passei a perceber que nesses meus trabalhos um tema era recorrente, que era a água. Isso é na Tanzânia, por exemplo. Isso aqui já é 2011, alguns anos depois. Essa água aí é do derretimento do Monte Kilimanjaro, que é o único ponto de gelo perene e permanente na África, no topo de uma montanha, e essa água escorre na forma de umas cascatas gigantescas, né? O tema da água aparecendo de novo no trabalho. Como as águas dos lençóis freáticos têm o pH alterado naturalmente com as mudanças climáticas, e grandes árvores como um baobá desse acabam sofrendo, muitos deles vindo a morrer literalmente. Eles perdem primeiro as folhas, e aí depois isso aí vira um esqueletão gigante, ele acaba apodrecendo e caindo naturalmente. Esse é o Kilimanjaro que eu falei, que é o último gelo permanente na África. Eu até estive esse ano lá de novo, nesse mesmo local aí, para fotografar. Eu continuo fotografando esses temas até hoje. Eu voltei de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na semana passada. E eu estou tentando fazer um enfoque fotográfico agora bastante voltado para como que o excesso de água também pode ser igualmente perturbador. Ano passado eu tinha fotografado a seca na Amazônia, esse ano eu fui fotografar as inundações no Rio Grande do Sul. Então, às vezes o excesso de água nos cega, porque você acha que bastante água não teria problema de água, mas essa água não pode ser captada, não pode ser bebida, é uma água totalmente insalubre. Então, enchentes têm efeitos devastadores para a gente, igualmente como as grandes secas, por exemplo, né? E como eu vinha dizendo para vocês, por mais que ao longo desses últimos anos eu trabalhei em temas diferentes na minha fotografia, a água era sempre presente. Então, por exemplo, eu fui para a Groenlândia, eu fui para os países mais do Polo Norte para ver o aquecimento global, se é que a gente pode dizer isso. É muito difícil a gente presenciar a olho nu a mudança climática. A gente fala muito de mudança climática. Eu sei que o curso de vocês é voltado para a sustentabilidade, mas de certa forma isso é difícil de ver. Isso é difícil de ver, é difícil de fotografar, né? Então eu me impus esse desafio de tentar fotografar a mudança climática. Fotografar como que a água, nesse caso na Groenlândia,
passava do estado sólido para o estado líquido numa taxa não convencional. E essa imagem para mim é icônica, que ela mostra o manto de gelo de água doce da Groenlândia se convertendo, derretendo aqui em uma água líquida que ela cai no oceano. Essa água mais escura aqui é a água do oceano, a água salgada. Então, grande parte do aumento do nível da água dos oceanos do mundo inteiro acontece pelo derretimento da Groenlândia especificamente, que diferente da Antártida, a Groenlândia é uma ilha rochosa com uma capa de gelo de 3 km de espessura. Então esse derretimento que está impactando diversos países, por exemplo, esse país aí, ó, a Maldivas. Maldivas é um país insular que é composto por 2.000 ilhotas, é conhecido mundialmente pelo turismo, né? Mas, por exemplo, é um país cuja capital já precisa ser protegido por esses tetrápodes de concreto aqui, porque poucos centímetros que a maré sobe já impacta brutalmente a rotina das encostas urbanas em países como Maldivas. Existem outros países insulares que também sofrem esse mesmo problema, como Tuvalu, outras nações, que inclusive vão desaparecer. Isso aqui é a rotina de pesca dos moradores lá, mas o que é mais interessante mostrar sobre Maldivas é isso aqui. Vocês já devem ter visto isso. Essa foto eu fiz da janelinha do avião, nem entrou no livro, mas é impressionante, né? Isso aqui é a maior concentração de uma massa urbana do mundo. Isso aqui é chamada de Pequena Manhattan, é a capital das Maldivas, é Malé. E vejam só, isso aqui tem 1,5 km, 2 km de uma ponta até a outra. É uma cidade extremamente populosa, tem uma densidade populacional gigante. Tudo tem aí, está tudo aí. O governo, os órgãos do governo, o campo de futebol, o estádio de futebol, o time, a marinha, o exército, o país inteiro reside aqui. Eu fiquei hospedado nesse lugar durante 2 semanas. E claro, eu fui me perguntar onde é que eles jogavam lixo. Então isso é uma parte da Maldivas que a gente não quer ver, que a gente se recusa a ver. É uma ilhota aqui do lado de Malé, chamada Tilafushi. E eu fui até esse local, quando eu chego eu encontro isso. Plásticos, borrachas, químicos, baterias, tudo sendo, nitidamente a olho nu sendo depositado na vida marinha, ou se não sendo queimado. Claro, existe um esforço de reciclagem, mas pense em você, um país insular, que produz por causa do turismo uma quantidade de lixo dessa. Para onde esse lixo vai, né? Por isso que eu dizia que para o fotógrafo é importante a gente responder a perguntas que a gente tem. Se o fotógrafo não faz perguntas para si mesmo, ele não tem fotografias. Porque cada fotografia é algo que você tenta desvendar para você mesmo. E aí, a partir do momento que a gente compartilha, a fotografia cumpre o seu papel social, que é o que nós fotógrafos fazemos hoje, que no século passado era muito feito por antropólogos, sociólogos, até filósofos, escritores, exploradores, que rodavam o planeta inteiro, muitos deles com câmera na mão. Por exemplo, sociólogos como Levi-Strauss, por exemplo, que se tornou fotógrafo depois porque carregava uma câmera. E hoje o que nós fazemos é isso, é dar o nosso testemunho através do que nós testemunhamos. Então, isso aí é o aumento do nível do oceano, né? Eu queria fotografar essa linha d'água. O que eu acho legal nessa fotografia, essa é uma das poucas fotos que eu tenho na parede da minha casa, e o que é legal, que outro dia até tomei um susto, se você mantém o olho fixo no meio dela, o seu olhar ele começa a relaxar e parece que essa linha d'água está se mexendo mesmo. Literalmente, eu já presenciei isso várias vezes. Mas como eu vinha dizendo, a fotografia precisa cumprir esse papel de compartilhar o que a gente vê, e muitas vezes, hoje está no dia do meio ambiente, né? E a gente está falando de água, de falta d'água. Poxa, às vezes eu não tenho o dado lá que o professor de vocês tem. Eu não sou cientista, eu não tenho formação de cientista. Mas eu posso falar sobre o que eu vi. Eu só posso falar com propriedade sobre o que eu vi. E esse testemunho ocular que é importante. O fotógrafo fala sobre as coisas que ele viveu. Por que eu estou mostrando um rinoceronte aqui? Porque eu fui fazer um trabalho sobre vida selvagem logo em seguida, depois daquele meu trabalho de países emergentes. E ao longo desse projeto onde eu fotografava essa crise
dos rinocerontes, que é um trabalho sobre vida selvagem, eu me deparava com isso aqui. As pessoas no entorno sempre pegando água ali, num local repleto de crocodilos, lá na África, hipopótamos, uma água não apropriada para o consumo. Então eu lembro de ter feito essa fotografia em 2016, mais ou menos. Em algum momento eu falei, poxa, eu acho que tem algo de inevitável. Isso é na Índia, tá? Esse cara é um guarda que protege os rinocerontes. O rinoceronte é um animal que nada muito bem. Às vezes você vê uma linha d'água e você só vê o nariz para fora e o chifre. É um rinoceronte cruzando um rio, né? Mas ele não ataca quando ele está dentro da água. Quem ataca dentro da água é o hipopótamo. Mas como eu vinha dizendo, ficou claro para mim que eu deveria fotografar a crise hídrica no planeta. Porque o assunto era transversal, era recorrente. Para onde quer que eu olhasse, ele vinha até mim. Em 2017, eu inicio um outro projeto que é esse que vocês estão vendo, onde eu refiz uma caminhada de Mahatma Gandhi, do ashram dele, em Ahmedabad, até a praia de Dundee. Foi uma caminhada de 400 quilômetros na Índia, que eu fiz em um mês, e na medida que eu fui caminhando, era isso que eu encontrava. O problema de saneamento básico, que na verdade já era um problema alertado pelo Gandhi desde o início do século XX. Ele fez essa caminhada em 1930, vai fazer 100 anos agora, essa caminhada. E eu refiz e isso acabou se transformando em um livro que é A Marcha do Sal. E isso era uma imagem muito comum nessa minha rotina dessa caminhada que eu fiz na Índia. As pessoas, a maioria delas do gênero feminino, se dedicando a atividades como lavar roupa, atividades domésticas. Isso me levou a um outro estudo também, que não é o foco hoje, que é sobre o gênero feminino. E eu estou desenvolvendo um trabalho paralelo sobre violência contra a mulher, como que todos os gêneros, sobretudo o meu gênero masculino, que historicamente é algoz das violências, das formas de violência, impulsionado pelo pensamento machista. Então isso virou um foco de trabalho meu também, que a gente não vai discutir hoje aqui, podemos falar depois separadamente disso. E a água, né? Que eu falei, pronto, chegou num ponto que eu já tinha concluído o trabalho dos rinocerontes, eu tinha concluído esse trabalho do Gandhi, que terminou, o projeto do Gandhi terminou quando eu chego nessa praia aí, onde ele terminou o projeto é onde eu termino também. E isso no final de 2017 eu consegui um patrocínio naquela ocasião e eu falei, agora eu preciso me dedicar a fazer esse projeto aqui, esse livro. Então, um pouco pré-pandemia, vocês estão ouvindo bem? Um pouco pré-pandemia, eu passei a me dedicar a esse estudo, a esse ensaio aqui, que é o foco da nossa apresentação hoje. Eu vou passando um pouco as fotos só, depois a gente vai ter oportunidade de fazer perguntas e tudo, mas isso aí, por exemplo, é uma geleira artificial. Em Ladakh, no norte da Índia, vários vilarejos e culturas redirecionaram o curso da água para encostas mais sombreadas, para que elas ficassem menos incidentes, com menos incidência de sol, para que a água pudesse ficar mais tempo na forma de gelo e pudesse demorar ao longo do gelo do verão, para que ela pudesse ser utilizada para agricultura e tudo mais. São técnicas, né? Olha o jeito que as mulheres carregam a água ali ainda nesse frasco aqui tradicional. Isso acabou virando uma coisa recorrente. Nesse lugar, parece que o som diminuiu um pouquinho, mas estão ouvindo bem? Tá. Nesse lugar, também em Ladakh, no norte da Índia, a temperatura da manhã é mais ou menos algo como menos 2 graus, menos 5 graus, dependendo da época do ano. A prefeitura libera esse cano de água para eles recolherem essa água pontualmente durante 20 minutos, alguma coisa assim, e para a água não congelar dentro do cano, na medida que as filas vão sendo formadas, os moradores locais pegam papel de, ali vocês estão vendo, de ovo, caixinha de leite, tudo, e fazem uma fogueira para eles esquentarem o cano, para a água não congelar dentro do cano. E por aí vai. Aqui no mesmo local, aqui também no mesmo local, em Ladakh, no norte da Índia. Muito obrigado. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: essa minha pesquisa foi me levando, depois que eu terminei Ladakh, eu ainda voltei para Mumbai,
que era exatamente o mesmo local da primeira foto que eu tinha mostrado para vocês, que eu tinha ido em 2008, eu voltei depois em 2019, 11 anos depois. A cidade de Mumbai mudou bastante, sabe? Uma cidade que mudou muito. A Índia vai se tornar o terceiro maior PIB do mundo, então a Índia está escolhendo algumas grandes cidades para virarem emblemáticas. Então Mumbai, assim como São Paulo, mas Mumbai muito mais, são algumas das poucas cidades do mundo que a gente vê uma desigualdade social brutal, assim, brutal. Gente extremamente pobre convivendo com pessoas extremamente ricas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa água aí, esse cano, ele leva água para as casas de pessoas ricas. E ali do lado de fora você vê as pessoas carregando água. Esse cara aqui, ó, que está de costas carregando água, ele falou que era uma água para ele tomar um banho e tudo mais. Então, assim é a forma que muitas pessoas tomam banho no mundo. Simplesmente ficam despidas na frente da família, mesmo na sala de casa, o ambiente que tem lá, pegam um frasquinho de água e vão se banhando. E esse senhor deixou eu fotografar ele nesse momento. Então, eu fui entendendo qual que era o tom do projeto que eu queria. Isso foi me levando a diversos países. Eu viajei para 11 países para fazer esse livro aqui. E alguns países do Nordeste da África, como Etiópia, por exemplo, como Quênia, como Tanzânia, que era um país que eu já conhecia, me colocaram de frente dessa situação chocante, que é essa qualidade da água que muitas pessoas bebem. Vejam só a cor, né? Então, eu visitei muitas comunidades, eu visitei muitas cidades. Esse foi um trabalho muito de campo, onde eu pesquisava o local, depois eu visitava, e ainda eu tive o trabalho de pegar o nome de cada pessoa, entrevistava cada um, falava com cada um, para entender a realidade do que é a falta de água, conviver com pouco recurso hídrico. E é um problema que eu entendo, como vocês estão vendo aí, que ele é uma espécie de combinação que eu chamo de combinação asfixiante, porque ela mistura desgovernança política, desumanidade, falta de empatia, e tudo isso num cenário de planeta mais quente. É isso que a gente tem hoje, tá? Se tratando de Brasil e de diversos lugares do mundo, com poucas exceções. Então essa combinação asfixiante, letal, gera cenas como essa aqui, que às vezes o meu filho viu uma foto dessa, perguntou se eram crianças indo para a escola com a mochila, e na verdade são meninas carregando a água ali. Não, isso aí era meio-dia, assim, na hora do almoço tem que sair para buscar água. Então eu por mais de uma centena de vezes eu caminhei com essas pessoas até esses locais. Essa senhora aí fez esse buraco no chão para pegar água. Isso é Bangladesh, um outro país que eu fui exclusivamente só para Bangladesh para fazer esse projeto. Aí eu encontrei cenas como essa aí. Bangladesh tem outro tipo de problema também, que é uma toxicidade natural da água por arsênico. Cada país tem a sua peculiaridade, né? E Rajastão é um lugar onde tem mais pessoas vivendo com menos água disponível no planeta, que é isso aí que vocês estão vendo. A moça lavando a louça com areia, por aí vai. Essa cena foi especialmente impactante porque eu perguntei se elas bebiam essa água e a menina pegou uma canequinha ali e bebeu essa água na minha frente. A água a gente acha que é só para se hidratar e para beber, mas na verdade a água é grande parte dos alimentos, da alimentação. Toda a comida que a gente faz todos os dias precisa de muita água. Então para comer a gente precisa de água e às vezes a gente acha que a comida é uma coisa sólida e a água é só para a gente se hidratar, e na verdade existe uma correlação entre segurança alimentar e segurança hídrica muito evidente, muito fácil de se perceber. Bolívia também, saí de Bangladesh, passei pelo Rajastão, fui para Bolívia, isso é um lago que não existe mais, um lago que virou uma lama tóxica e desapareceu pela desgovernança humana também, um lago Popó. Então a gente caminhou nessa lama, um cheiro horroroso assim, uma lama tóxica, lá no fundo é um barquinho, ó. A gente caminhou durante 1 hora aí, eu fotografei um pouco das vidas das pessoas. E é isso, gente. Eu vou chegando aqui ao final dessas fotos. Vocês me desculpem, às vezes eu fico falando, reagindo a cada uma das fotografias,
eu não tenho uma fala pronta, então eu reajo a cada imagem que aparece aqui, porque eu queria que o nosso encontro hoje nos desse uma dimensão do que as pessoas estão vivendo, como é que está a vida por aí, né? E então eu acho que com esse enfoque de meio ambiente, viajando pelo mundo, olhando essas comunidades do jeito que eu fiz, fui convidado aqui hoje, nesse instante, para poder compartilhar essas imagens com vocês. E, para mim, eu acho que é aqui onde a fotografia se fecha, a partir do momento que ela é mostrada. Enquanto a fotografia apenas está dentro da nossa câmera, ou a gente não mostra para ninguém, é como se ela não existisse. A fotografia só passa a existir no momento que alguém a vê. Então, elas deixam de ser minhas para ser de cada um de vocês. Eu tenho certeza absoluta que essas fotos tocaram todos, só que de maneiras diferentes. Muitos de vocês aqui podem estar se perguntando: já vi algumas coisas parecidas, está tudo certo. Já vi situação pior do que o Érico viu, está tudo certo. Ou não. Ou alguns de vocês vão levar um pouco dessas minhas palavras, dessas imagens aqui, para refletirem um pouco sobre o cotidiano de vocês, conversar com as pessoas, né? E esse foi a conclusão do projeto Água. É um projeto onde eu fiz muitos textos, onde cada uma dessas minhas viagens eu sentava, escrevia, colocava os meus sentimentos para fora, assim, escrevia os textos em primeira pessoa e resultou nesse gigantesco ensaio que, aliás, eu quero convidar vocês. Esse projeto ele nunca tinha sido exposto do ponto de vista de uma exposição de fotografias. E pela primeira vez, eu não expus por causa da pandemia, quando eu lancei, tá? A gente lançou esse livro online, mas eu tive uma feliz oportunidade de poder expor esse trabalho pela primeira vez numa exposição que está aqui em São Paulo e que já era para ter acabado agora no começo de junho e que a gente vai estender um pouco. Então, por alguns dias, esse trabalho, as obras originais estão expostas na Kobe Gallery, no Beco do Batman, na Vila Madalena. Kobe Gallery, Beco do Batman, na Vila Madalena. Quem quiser, são 22 fotos que tem lá. Quem quiser ver os originais e ver de perto essas fotos grandes na parede, impressas, bem impressas, eu realmente convido a todos a chamar a família. A galeria fica aberta sábado, final de semana. É um lugar legal de visitar. Então eu convido vocês enquanto a exposição está lá, para a gente fazer essa provocação. Então, só para não estender demais a minha apresentação, realmente eu vou fazer uma leitura só de um pedacinho do texto aqui do meu livro e aí eu vou passar a fala para o meu amigo Eduardo, que ele vai fazer uma apresentação em seguida. Só para a gente concluir aqui, eu estou passando mais algumas fotos. E essa eu fecho a apresentação, que é uma foto feita aqui no Brasil, uma foto tão brasileira, né? Se eu tivesse a oportunidade, eu mostraria ainda um pouco das fotos do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mas elas são inéditas, eu vou fazer um outro trabalho com essas fotos. Só queria fazer uma leitura aqui rápida e a gente fecha. Eu gosto de pensar que uma mesma molécula de água... Olha, esse texto só para fazer Esses são os textos que eu escrevi no dia a dia da viagem, tá? Eu ia fazendo anotações, depois eu editei para colocar no livro. Eu escrevi assim: gosto de pensar que uma mesma molécula de água pode ter sido um dia compartilhada entre todos os seres vivos e, claro, todas as pessoas. Não comemos as mesmas comidas ou bebemos as mesmas bebidas, mas compartilhamos a mesma água. A que chove na China é servida pelos americanos. E é a mesma que os russos bebem, que é a mesma que os indianos molham suas lavouras ou que os indonésios veem cair sobre suas florestas, que é a mesma que os mexicanos fazem suas refeições ou que os africanos choram. A água drenada para os aquíferos da Amazônia, em algum momento, foi a mesma que os dinossauros beberam. E hoje é a mesma que foi evaporada em uma represa da Ásia Central. Em alguma fração do tempo, fomos todos um só corpo, um só ser. E é a água que possibilita essa comunhão, não a cultura, a religião ou a economia. É como se a humanidade, uma coisa só, estivesse junta numa mesma mesa num único dia. Assim eu terminei a minha jornada, querendo ser um e olhar para o outro como a mim mesmo. Temos um único bem para compartilhar. Tem que servir a todos e ser o bastante para todos.
Se eu jogo fora hoje, falta para alguém amanhã. Sem dúvida, existe um elo que nos une, e o chamamos de solidariedade, uma vontade inexplicável de querer ajudar o próximo, sem saber porquê. Uns chamam de amor, e eu chamei de água. É isso. Valeu. Obrigado, gente. Queria chamar agora o meu amigo Eduardo Kobe. Boa noite. É um grande prazer receber vocês aqui. Como o Érico falou, o nosso trabalho só faz sentido quando a gente pode compartilhar, né? Sou fotógrafo também, faço o meu trabalho de fotografia há muitos anos. Eu tenho um trabalho específico que chama Gentes do Mundo, que hoje não é o tema para me trazer aqui, mas a ideia do meu trabalho, por exemplo, no Gentes do Mundo, é justamente poder ter o privilégio de chegar em lugares e conhecer pessoas que nem todo mundo tem esse privilégio e trazer para as pessoas e poder compartilhar disso. E aí é que, como o Érico falou, que fecha o ciclo do nosso trabalho. Então eu vou tirar aqui a apresentação do Érico e vou dizer uma coisa para vocês. É muito gratificante aqui estar aqui com vocês hoje, também pelo motivo de que é o primeiro PPT que eu que faço sozinho. Eu sempre tive quem me ajudasse nisso, mas dessa vez eu resolvi encarar esse desafio e poder fazer esse PPT para vocês. Sendo muito sincero, eu achei que hoje a gente ia ter uma conversa com um público que uma boa parte deles conhece um pouco do que eu vou falar. Mas aí, quando eu vi que era ETEC de vocês, né? ETEC. Eu tive uma agência de publicidade lá da ETEC da Santa Efigênia, acompanhei a construção, depois acompanhei todo uma ETEC linda, uma obra linda, espetacular, e eu era a única agência do projeto da Nova Luz, da Cracolândia, e eu estava lá justamente por isso que a ETEC foi para lá, também fazendo parte de um grande projeto que, no fim, nem vingou como deveria vingar. Então, quando eu vi que eu ia conversar com pessoas que não tinham alguma dessas referências que eu achei que seria mais fácil e mais palatável, eu fiquei até mais feliz, porque eu vou tentar passar para vocês uma coisa que a gente na comunidade judaica tem muito, que é o ativismo, né? E todos nós somos um pouco ativistas, né? O Érico é um ativista, é um fotógrafo humanitário. Ele falou sobre esse trabalho hoje, mas ele já fez um trabalho sobre matança de rinoceronte, já fez um trabalho sobre mulheres, sobre tratamento de mulheres em países que nem sempre são palatáveis para nós. Enfim, é um fotógrafo de denúncia. É um fotógrafo que realmente tem um motivo. Eu estava escutando uma conversa que a gente chama de shiur em hebraico, de uma menina, no Spotify, estava a minha música e pulou a conversa dela. E hoje, vindo para cá, e aí aconteceu uma coisa muito interessante para mim, que ela falou que na vida, tudo... Deus fala que o que a gente está aqui para fazer, a nossa missão, não é só para chegar, Olam Abba, que eles falam em hebraico, ao melhor da vida, ao fim da vida. Tudo é o caminho da vida. Tudo que a gente faz tem um motivo, tem uma oportunidade e tem um porquê. O Érico não faz isso à toa. Esse é o caminho da vida dele. E o mais lindo não é quando ele vai chegar no final da vida. O mais lindo foi o caminho da vida dele.
E aí, tentando montar uma apresentação para vocês, eu comecei a ver tanta coisa que eu poderia fazer, que eu também relembrei de muitas coisas que eu fiz na minha vida. A vida hoje é muito dinâmica, né? Então, eu tenho uma cumplicidade muito grande com o tema do meio ambiente. Aí, quando eu soube que vocês estudam isso, então eu preciso dizer para vocês que eu não entendo do meio ambiente, eu não sou um técnico do meio ambiente, eu sou uma pessoa que assumiu um papel na maior e mais antiga organização ambiental do mundo, quando o meio ambiente não era exatamente moda, como de uns tempos para cá acabou sendo. A gente tem completando 122 anos. Nós fomos fundados em 1901. E para vocês que são amantes aí do meio ambiente, nós já plantamos mais de 240 milhões de árvores. E a gente é muito conhecido por isso. Ao longo de 120 anos, 240 milhões de árvores, se vocês fizerem as contas, dá uma média de 6 mil árvores por dia. Não tem nenhum país no mundo que planta tanta árvore quanto Israel. A nossa sede é em Israel, mas a gente opera em 45 países. A minha presidência foi no Brasil, cada presidente pode ficar 2 anos, eu fiquei 11 anos. E não porque eu era bom, porque realmente é um desafio. A gente está aí vendo os reflexos do tratamento que a gente deu para o meio ambiente, né? Lamentavelmente, um lugar seca, o outro lugar inunda, e as catástrofes estão se anunciando cada vez mais violentas. Então, assim, no fundo de tudo isso, um pouco do que eu queria falar para vocês é a vontade de se agarrar a uma causa, de se agarrar a um projeto que toque o coração de vocês. Cada um de vocês tem a profissão de vocês, tem o trabalho de vocês, mas sempre vai ter um projeto que, se vocês se dedicam e se dedicam de coração, vocês vão entender que vocês vão ganhar muito mais do que vocês vão poder dar. Esses cargos em organizações são cargos normalmente voluntários, não são cargos remunerados. E não tem comparação à remuneração que a gente recebe. É muito maior, e gostaria de mostrar um caso específico. Obviamente, são muitas organizações, então eu vou falar um pouco para vocês aqui, que eu chamei de uma jornada comunitária. A jornada é exatamente isso, é o caminho da vida, né? Cada um tem uma jornada aí na vida. Eu sou filho de egípcio, por isso que eu tenho essa cara que vocês estão vendo aqui. Sou filho de egípcio, sou nascido em São Paulo, sou formado em cinema, e sempre tive contato com a imagem, né? E a imagem, ela me proporcionou muitas aberturas de porta. Eu comecei fotografando para agências de publicidade e depois eu achei que poderia ser uma agência de publicidade, acabei criando uma agência de publicidade, onde a gente criou, fui responsável pela criação de algumas marcas que vocês conhecem por aí, como Smart Fit, eu criei a PDG na área de imobiliário, e o Ayrton Senna, tive o prazer de trabalhar para o Ayrton. Então, assim, são oportunidades que a arte me abriu as portas. Mas mais do que isso, quando eu tinha 16 anos, a minha mãe também já era voluntária de organizações judaicas, onde hoje são são organizações mundiais também, que chama Naamat, que chama Vitzo. Nesse momento, eu tinha 16 anos e eu precisava muito tirar umas fotos para pegar o jeito do negócio. Então, ainda inconscientemente, eu me dispus a fazer trabalho pro bono para senhoras de terceira idade. Essas senhoras, assim como aqui também na sinagoga, em outras sinagogas, a gente faz muita atividade para as pessoas da terceira idade, porque são pessoas que precisam de um novo movimento na vida, e eu ia lá, fotografava isso,
E aqui, obviamente, nenhum de vocês tem idade para conhecer, mas a gente fazia um negócio que chamava contato. Você pegava os negativos da câmera e batia a luz em cima, e aí ficava um monte de quadradinho. Aí nesse quadradinho, que nem escolher foto do casamento, que o cara te manda um monte de foto do casamento, esse quadradinho era as fotos delas, naqueles encontros. Então, se tinha uma coisa que me deixava muito feliz, é que quando eu chegava nessa organização e eu colocava todas as folhas de contato, e elas ficavam tudo em volta da mesa, era a alegria máxima delas. Alegria máxima, uma que ria, olha a sua cara, olha a sua, eu quero essa foto, eu quero a outra, e assim eu ia pegando as encomendas, e nesse momento, inconscientemente, já despertava uma coisa em mim, que me tocava muito o coração, né? Ajudar de alguma forma as pessoas. E aí eu vou me focar, porque eu me envolvi em vários projetos pela minha vida, mas eu vou me focar que a fotografia acabou me levando ao ativismo e a ser uma pessoa para colaborar em organizações com o que a gente pode dar. Então ele fala, pô, eu gostaria de ajudar demais, mas minha grana é para isso, é justa do mês, tal, vai. Não pode dar o dinheiro, mas ele pode dar o trabalho, ele pode ir num sábado, ele pode ir falar com crianças, ele pode ir. Então, cada um tem a sua maneira. E a nossa maneira aqui é contribuir com a arte que a gente sabe fazer, que é o que a gente sabe fazer. Então, as primeiras conexões foi um pouco isso que eu falei para vocês. E aí tem um clube que chama Hebraica, aqui do lado. É um clube, é o maior clube judaico do mundo, fora de Israel. Hoje tem um pouquinho menos associado, mas na época que eu fui vice-presidente de comunicação tinha 30 mil associados, ou seja, é maior do que muita cidade brasileira. E lá foi uma escola para mim. Lá foi uma escola porque eu comecei fazendo só a área de cinema e eu fazia a programação de cinema. E depois eu fui aí sendo chamado para fazer a parte de comunicação, mas eu corria muito. Quem trabalha em agência de publicidade como vocês estão acostumados a saber, né? A agência de publicidade é uma fábrica de maluco, né? O cara só sai quando já está completamente louco, aí ele sai, não aguenta mais. Então eu não tinha mais tempo para isso. E eu tinha uma reunião semanal lá. Aí eu chegava nessa reunião semanal, o cara que estava na reunião que cuidava da parte de finanças era um cara que era médico, o outro era construtor, o outro era dono de banco, o outro era E eu tinha vergonha de falar que eu não tinha tempo. Como que eu não ia ter tempo quando tinha monstros ali na minha frente? E ali foi que eu comecei a entender a importância do trabalho voluntário. O trabalho voluntário pode trazer uma alegria para vocês que mal vocês imaginem. E aí comecei a trabalhar na Hebraica, trabalhei por 12 anos, e aí, num determinado dia, como eu trabalhava na área de comunicação da Hebraica, eu tinha uma pessoa que tinha vindo de Israel, que sempre me ligava e falava um pouco comigo, olha, puxa, você faz os negócios aí tão legal e tal, pô, você não podia me ajudar, tal, e eu falava, puta, eu não tenho tempo nem para mim, nem para nada. Não, mas só um pouquinho, só queria falar com você e tal. E eu falava, como que a gente faz? Ele falou, bom, eu falei, só você me encontrar na padaria da rua tal. Eu encontrava o cara na padaria da rua tal e ele me mostrava umas artes muito ruins. E na minha infância eu plantei uma árvore em Israel por uma organização que chamava-se KKL. Né, mas nunca tive nenhuma ligação. Quem tem ligação com essas organizações são gente que começam devagar e viram presidente até. Então, aí eu ficava com pena dele, porque era muito ruim o que ele me mostrava, era péssimo. Então eu falava, puta, beleza, empresta para mim, a semana que vem a gente volta aqui na padaria, eu vou te dar. Aí eu dava, ele ficava louco, falava, não é possível que você fez isso, pelo amor de Deus. Tal. E um dia esse cara me liga, desesperado. Cara, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. E isso é para vocês verem que Deus faz as coisas de uma maneira que muitas vezes a gente vai entender lá no futuro.
E aí ele falou, preciso falar. Eu falei, putz, mas Ari, de novo, eu estou super enrolado. Não, preciso falar, tal. Eu vou na padaria, ele saca um monte de foto 1824 impressa assim, e me mostra um incêndio terrível que estava queimando uma floresta gigantesca, onde a população estava tão desesperada que a própria população ia com as mangueiras para apagar. Os rabinos, mesmo os ortodoxos, várias fotos com eles apagando. E falou, você tem que fazer alguma coisa. Eu falava, eu? O que eu vou fazer? Está pegando fogo lá do outro lado do mundo. Não, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Eu falava, eu não tenho como ajudar, eu não tenho o que fazer. E aí ele realmente... Nós perdemos nesse incêndio 5 milhões de pés de carvalho, de árvore de carvalho, que demoram anos e anos e anos para crescer. Um incêndio só perdeu 5 milhões. 7 países ajudaram a apagar esse incêndio, porque o Israel não tinha capacidade, porque eles tinham que ir até o Kinneret, eles tinham que ir até o lago. Eles abrem uma tampa no avião, eles carregam como paz e correm para lá para o incêndio, jogam e tem que voltar e fazer essa volta, e o incêndio não estava dando conta. Né? Existem fotos, inclusive, de satélite que mostrou esse incêndio. Foi péssimo. Então, naquele momento, eu fiquei meio desconcertado ali com as coisas que ele me falava. Isso aqui não é o incêndio da Califórnia, deve ser pegando fogo em Santa Mônica ou qualquer coisa assim. É uma coisa mais grave que já aconteceu desde a fundação do Estado de Israel. Nós estamos perdendo toda a mata. E aí... eu fazia a revista da Hebraica, é um projeto que eu desenvolvi dentro da revista, e a revista estava na gráfica, mas eu fiquei muito sensibilizado, eu liguei na gráfica, e todo mundo me xingou, falou, você é um louco mesmo, então eu falei, eu preciso parar a impressão da revista, e foi aí nesse momento, então, que eu fiz uma matéria enorme na revista, pedindo aí que as pessoas se sensibilizassem com o que estava acontecendo. E aí os caras mandaram essa revista para Israel, e esse cara foi lá em Israel e falou pro cara, o cara é um louco, o cara faz tudo, o cara não sei o quê. No fim, eles mandaram um cara e eles falaram assim, não, tem um cara que quer te conhecer. Eu falava, não manda ninguém, cara, porque eu nem tenho condição nenhuma de fazer nenhum trabalho que não seja o que eu já faço. E aí ele falou, não tem problema nenhum, a gente manda e ele fica lá na sua agência, ele fica lá na recepção, uma hora você vai falar com ele. Ele precisa olhar nos seus olhos. Né? Então, essas coisas da vida que vão mostrando para a gente que nada é por acaso. Aí veio esse cara, realmente ficou na recepção até o dia que eu falei com ele, e aí ele falou, vim de Israel aqui só para olhar nos seus olhos. E aí eles me convidaram para ser presidente. Eu falei, não tenho tempo, não sei falar inglês, não tenho relacionamento internacional, eu sou o único cara que vocês não podem escolher para ser presidente de uma organização dessa, preciso trabalhar feito louco e tal, porque normalmente são pessoas que são já muito bem de vida, muito estabilizada, que já estão na idade, chegou uma idade que o cara fala, vou parar de trabalhar, vou me dedicar numa organização. E aí foi o começo dessa história, essa história durou 11 anos, foi um presente de Deus para mim, né? Foi realmente uma história muito bacana na minha vida. Então eu vou falar um pouquinho do que a gente fez, porque teoricamente as pessoas que eu achei que estariam aqui já conhecem essa organização, porque ela é muito famosa, né? E uma das famas que ela tem é isso aqui. É essa latinha aqui. Essa latinha é uma latinha que muitas pessoas que veem essa latinha choram de emoção, porque essa latinha esteve na casa de todos os judeus da Europa e de todos os judeus no mundo, e que essa latinha ensina a benevolência. Os meus pais são egípcios, os meus pais não trouxeram essa cultura para mim da latinha. Essa primeira latinha que eu vi foi numa escola judaica que eu estudei, e que essa latinha estava numa classe onde você sobrava a moedinha do seu lanche, você ia lá e colocava, porque você sabia que você estava construindo um Estado, que você estava ajudando a plantar, que você estava realmente fazendo a diferença, mas no fundo, o que ensinou essa latinha a muita gente é
a benevolência. É o que a gente chama de tzedakah aqui, que é a boa ação, né? Faça boas ações que o negócio anda. Então, fiquei muito grato de um dia poder compartilhar um pouco essa experiência com o KKL e depois, mais no futuro, vim como vice-presidente de comunicação da Hebraica. Eu fui o cara que ajudou a fundar a escola que eu estudei, que eu vi isso, que estava muito ruim financeiramente, e a Hebraica abrigou a escola dentro. Eu ajudei a fundar a escola dentro da Hebraica, que chamava Bialik, e aí eu fiz questão de levar uma latinha e de contar essa história para os alunos lá e dizer, espero que daqui saia o próximo presidente do Keren Kayemet. Então eu vou mostrar um pouco o que a gente faz nessa organização, uma organização ambiental, mas ela trabalha em várias áreas. E a gente vive de doações de pessoas físicas na maior parte das vezes. Eu comecei esse primeiro slide aqui, quando eu falo para vocês que a gente recebe muito mais do que a gente dá, o que eu recebi eu nunca vou poder justificar, né? Quer dizer, que nunca mereci tanto cavoto que a gente fala, tanto privilégio assim. Mas esse cara aqui eu coloquei em especial, porque nesse momento esse cara tem que ser reconhecido. Se vocês já ouviram falar, existe um sistema de proteção da civilização, da população de Israel, que chama Iron Dome, que é um escudo de aço, e que esse escudo impede a entrada de mísseis no Estado de Israel. E eu tive a honra de estar com o criador desse sistema, que é um sistema de paz, não é um sistema de guerra. É um sistema de paz, mas que certamente, se não fosse o Sr. Danny Gold, a gente teria muitas e muitas e muitas pessoas mortas nesse e em todos os outros conflitos que está tendo. Então, aqui eu vou colocar rapidamente a história, espero que funcione aqui, vamos ver se vai dar certo aqui. O que aconteceu desde 1901, como é que a gente começou, como que um sonho, quando se sonha junto, pode realmente se tornar realidade, né? A ideia desses jovens, que eram jovens que iam de chinelo e bermuda nas grandes fortunas da Europa, e falava para eles, se vocês me derem recursos, nós vamos comprar terras e nós vamos cuidar dessa terra. Esse é o momento da independência do Estado de Israel, que foi só depois de que nasceu essa organização. E devagarzinho fomos revitalizando, tirando a terra de cima, que é uma terra desértica, e começando a criar o que é muito famoso hoje, que são as irrigações gota a gota, que vocês estudam tanto essa irrigação de gota a gota do Metzafim, né, dos fabricantes. Nasceu tudo dessa necessidade da água que não tinha, que tinha que ser tratada como ouro, e aí começamos a fazer reservatórios, né, para poder captar pouca água que caía do céu. Também os incêndios são muito frequentes porque a temperatura no verão é muito alta. E assim a gente fez coisas ao longo desses anos incríveis. Por exemplo, uma curiosidade que eu podia falar para vocês é que a gente, pela necessidade, aprendeu a cultivar nas estufas, né, que vocês são experts aí nesse tema. Durante 120 anos, rapidamente foi isso. Então, essas
Nessas estufas nós desenvolvemos muitas e muitas técnicas de agricultura que hoje a gente tem um grande prazer de compartilhar com o mundo. Qualquer lugar e qualquer país, na África, qualquer país que chama Israel para compartilhar, para trazer conhecimento sobre agricultura, esse conhecimento sai dessa organização, que é uma organização não governamental, mas ela é tão poderosa que hoje ela tem status de uma organização ambiental. Eu queria só dar um exemplo que é mais palpável para vocês, por exemplo, do tomatinho cereja que vocês comem todo dia na salada. Não é só vocês que comem, os italianos comem, os franceses comem, os australianos comem. Esse tomatinho foi criado na nossa organização dentro de estufas no deserto. E aí a gente cria essa espécie de tomate que foi ao mundo aí. Então, para não ficar com essa imagem aí só de uma coisa antiga, como vocês viram, quando a gente iniciou, vamos colocar uma apresentação agora do que a gente faz com toda as expertises que a gente tem, com toda a tecnologia e, sobretudo, com todas as pessoas pelo mundo todo que ajudam essa organização, porque a gente acredita fielmente que juntos a gente pode criar um mundo melhor, a gente pode criar um mundo mais justo e um mundo mais sustentável, né? Uma das grandes tarefas do KKL é levar água para a África. E a gente leva para lugares incríveis, que muda a vida das pessoas. A gente leva o catavento, né, com captadores solares, a gente leva a placa fotovoltaica, que gira o catavento e traz água para as pessoas e simplesmente a vida dessas comunidades muda da água para o vinho. Mas esse aqui é um videozinho para vocês. Fundadores da KKL.
Aí mostrando desde 48, quanto que a gente colocou de verde lá. Todos os parques de Israel têm acessibilidade para todos os tipos de deficiência. Nós temos trilhas de bicicleta que atravessam a cidade, feito tudo por trilha de bicicleta. É uma coisa que o KQL faz muito isso, que é interligar os parques via trilhas de bicicleta. Aí é o Vale do Hula, onde tem os pássaros. Fala um pouco mais de campanhas, como que os jovens se envolvem. Eu vou pular um pouquinho para a gente poder dar uma acelerada. Isso são campanhas que são feitas para jovem. Isso eu coloquei aqui para falar para vocês, foi em 2011 que eu contei aquela história do incêndio. E o meu primeiro desafio dentro dessa organização foi que, naquele incêndio que foi terrível, se constatou que faltavam 9 caminhões de incêndio nos bosques em Israel, e eu assumi a responsabilidade de comprar um desses caminhões. Esses caminhões são caminhões que custam muito caros, eles são caminhões de eixo estreito, que é para poder andar no meio das árvores, e mais do que isso, eles são adaptados com bombas muito, muito poderosas, porque a gente não apaga o fogo assim nas florestas, a gente apaga pela copa. E as bombas têm que ter pressão para chegar na copa das árvores, e não assim reto. Então são caminhões que realmente custam muito caro, e foi um grande orgulho para mim poder fazer isso. Não só isso, como eu estou mostrando aqui, isso é um pequeno cartão postal. Eu fui, ainda mais que era meu primeiro desafio, eu fui pessoalmente a Israel, eu fui receber o caminhão e depois eu fotografei no caminhão, tem uma placa agradecendo a comunidade brasileira, e esse caminhão está todos os dias, apaga vários focos de incêndio. E mais interessante desse caminhão é que no incêndio do Carmel, que é uma região onde vivem israelenses, árabes israelenses, drusos, enfim, Israel é uma democracia, vivem todos. O motorista desse caminhão, que foi o primeiro cara que chegou no incêndio do Carmel, é um árabe. E a gente se encontrou ali rapidamente, queria tirar uma foto para me mostrar para os doadores. Pô, tá aqui o caminhão. O cara falou, amigo, rapidinho, porque tem foco de incêndio que eu preciso ir apagar. O cara tinha um amor, que ele chorava de emoção de saber que o trabalho dele era apagar os focos de incêndio. Para muitos que têm uma certa dificuldade de entender, o que existe em Israel são árabes israelenses que nos damos bem, somos primos há muitos anos. O que vocês estão vendo por aí não tem nada a ver com isso. Bom, aqui é o seguinte, aqui é a minha parte para São Paulo. Nós, em 2014, tivemos uma crise hídrica pesada, né? E cada um de nós aqui que nunca tinha ficado sem água em casa, ficou. E desliga 3 dias a sua, 2 a sua, 3 ao outro, e aí ficava as pias cheias de copo ali na bacia,
Ou seja, nós não sabemos viver sem água, porque só nessa crise nós tivemos sérios problemas, né? E aí eu criei uma campanha que eu usei toda a mídia mídia exterior, nos pontos de ônibus principalmente, onde impacta muita gente, e onde eu criei essa peça aqui que vocês estão vendo, que é uma árvore de cabeça para baixo. Te falando, se você plantar, não vai faltar água, que a gente pode prover. Tem que plantar, embaixo da terra tem que ter raiz de árvore. E aqui eu tive a honra de vir o embaixador de Brasília, o cônsul do estado de São Paulo, tudo para me prestigiar nessa campanha que foi incrível. Isso são algumas ações que a gente faz. Esse cara é um cara muito, muito famoso, está vivo ainda, Henrico Macias. Era um desejo muito grande da comunidade receber esse cara, eu trouxe esse cara. Isso que vocês veem na mão, aqui na minha mão, quando eu encontro uma pessoa, esse é um certificado de plantio de árvore. Como vocês viram do Danny Gold, que eu estou dando, é um certificado que eu planto uma árvore no seu nome no Estado de Israel, né? Aqui, muita gente faz isso, vocês podem fazer. Eu não sei quantos de vocês são evangélicos, por exemplo. Os evangélicos falam demais disso, fazem demais. Vocês ligam no KKL e que, em vez de dar um presente de aniversário para sua filha, para sua tia, para sua sobrinha, você pede um plantio, você paga um plantio de uma árvore e você recebe um certificado. Essas pessoas nunca jogam fora esse presente. A camisetinha, o CD, o negócio que você deu não dura um mês, mas isso as pessoas nunca jogam fora e você está fazendo um bem muito legal. Gente, queria dizer que é muito bacana poder vir e falar com vocês, principalmente pela afinidade que vocês têm com o meio ambiente. Então eu vou ter que dar uma encurtada aqui na minha apresentação. Mas eu queria que vocês vissem isso, porque isso é o seguinte: a gente comemora um dia que chama Tu B'Shvat. Tu B'Shvat quer dizer o Ano Novo das Árvores. O Ano Novo das Árvores acontece naquele momento onde que as sementes que estão hibernando, elas eclodem e começam a criar vida. Isso, a gente, no judaísmo, a gente traz para nós. Nós sempre temos esta oportunidade da renovação. Você não foi muito bom esse ano, você podia ter sido melhor, então esse é um momento para você refletir junto com a natureza, para você ver como as plantinhas se renovam e como que isso é importante. Então eu vou só encerrar passando esse vídeo e eu queria dizer que o meu foco de trabalho foi as crianças durante a minha gestão, porque é nelas que eu acredito que a gente vai fazer menos besteira do que fez até agora e que eles possam ter mais respeito, assim como às vezes teu filho te chama a atenção que você está fazendo a barba com a torneira aberta. É isso aí, é neles que a gente tem que acreditar para que a gente não veja catástrofes como a gente está vendo aí. Então, esse foi um dia de Tu B'Shvat. Eu trago todas as crianças, eu trago uma organização que trabalha com sementes, que abre as sementes, faz as crianças cheirar a semente, tocar, sentir. Depois eu dou uma volta num parque com as crianças, faço elas abraçarem as árvores, dar beijo nas árvores e, muito bacana que vocês vão ver aqui, escrever recado para as árvores. E que eu acho isso um momento muito bacana para mim. E numa outra ocasião, eu vou complementar essa apresentação. Recadinho que elas põem para as árvores.
isso, eu apresento para vocês aqui, para quem tiver interesse em entrar em contato com o KKL Brasil, segue aí no Instagram. Esse é o Rudy Solon, o novo presidente do Keren Kayemet, que entrou no meu lugar, uma pessoa que está fazendo muito e de coração aberto para receber aí apoios de voluntários para os plantis que a gente faz por aí pela cidade. São plantis simbólicos, mas que estimulam muitas pessoas. Então, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Sei que foi um pouco mais longo aí do que vocês pensaram. Então, se alguém quiser fazer pergunta para o Érico ou para mim, estamos à disposição. Boa noite, é para o Érico. Eu. Você falou que você chegou a lugares que você viu pessoas bebendo água embebíveis, insalubre. Eu acredito que você levou a sua água. Como você se sentiu assim, se dá para descrever? Você bebendo uma água potável, saudável, e pessoas bebendo uma água totalmente ruim e não tendo opção. Pergunta, porque nós, fotógrafos, a gente lida eticamente com várias situações como essa. E eu tive um momento que foi emblemático, que eu passei exatamente por isso. Eu chegava com a minha aguinha e via as pessoas, geralmente engarrafado, pagava $3 numa garrafinha de água, $2, quanto que é isso? Era eu fiz até as contas, era o suficiente para uma família, às vezes, viver durante 3 meses bebendo água que eles bebiam. E esse constrangimento aconteceu. E eu faço o que eu quiser com ele, né? Então, por exemplo, eu posso me manter em silêncio, eu posso querer aprender com aquilo. E teve um momento que eu estava vendo umas pessoas bombearem uma água que nitidamente tinha esgoto em volta. Eu falei, pô, se tem esgoto aqui, eles estão bombeando, por mais que a água esteja profunda, pela infiltração natural, eles estavam bebendo uma água contaminada. E eu olhei olhando, né? Eu não estava com uma garrafinha de água minha, estava em outro lugar, mas a mulher chegou para mim e falou, você veio de fora para fotografar a vida miserável que a gente tem aqui? Então vai e bebe a nossa água. Ela pegou um copo assim, bebe agora. Aí passou um filme pela minha cabeça e eu falei, cara, o que eu faço agora? Algumas poucas vezes na vida você é confrontado com um constrangimento ético desse de falar, agora é a hora da verdade. Basicamente tinha 2 opções, ou chegar e falar, desculpa, estou com nojinho, virar embora, e eu ia perder toda a minha credibilidade, toda a empatia que eu tinha tentado construir, ou eu ia assumir um risco, cara, e ia pegar a água e ia beber. Então eu tive mais ou menos ali uns 5, 10 segundos para pensar, eu tentei quebrar o gelo, fazer uma piadinha e tal, mas eu falei, não, cara, assim, possivelmente não vou morrer com essa água, que eles bebem, eu devo pegar alguma coisa. Eu fui lá e bebi. Quando eu bebi essa água, tinha uma aparência normal, um gosto normal. Quando eu bebi essa água, eu ganhei a confiança de todos. Eles falaram, pô, o cara vem aqui, um alienígena branco, vem lá de não sei onde, e está aqui bebendo nossa água. Eu ganhei a confiança de todos, tivemos um momento extraordinário. E aí, depois que eu entrei num carro para voltar para um lugar onde tivesse um hotel para dormir, eu falei, bom, agora seja o que Deus quiser, eu vou descobrir sozinho as consequências desse meu ato no meu quarto do hotel mais tarde. E o fato é que você disse que Deus mostra as coisas pra gente, cara, eu não senti nada, não passei mal, não tive nada. Então eu achei que eu tomei a atitude ética correta e não paguei um preço maior com isso. Passei mal em outras situações, tomando outros tipos de água, mas nesse dia foi emblemático para mim. Que eu me reconheci e falei, pô, legal, eu achei que eu fui bacana nesse dia e não passei mal não. Mas boa pergunta, cara. E tem uma boa parte dessa população que deve morrer não de sede, mas de doenças da água, né? Ninguém morre de sede, só morre de sede no mundo quem está perdido no deserto. O cara só morre de sede se você se perdeu no deserto, você não sabe a saída, não tem água para beber, você ficou preso num lugar, não tem uma fonte de água, então a água acabou, você morre de sede. Morrer de sede é uma morte terrível, terrível, terrível. Muitas pessoas morrem por causa de água suja no mundo, muito mais do que na pandemia de Covid-19. As pessoas morrem de consequências de água suja, mas não de sede, morrem de desidratação.
a sede seria desidratação, mas não porque não tem água, mas porque bebe água suja. Então, assim, o rotavírus ou a ameba matam muito mais do que HIV, do que Covid, do que dengue, do que tudo. O planeta está morrendo por água suja. Tipo, mas é bem interessante observar isso. Boa noite. Primeiro, eu quero falar que suas fotos são muito boas. Parabéns pela sua arte. Eu realmente me senti nesses lugares, vendo as fotos. E eu tenho 3 perguntas. A primeira é que você falou que faz sempre uma pergunta, né, para si mesmo, quando você visita cada local, quando você vai começar cada projeto. Eu queria entender qual que é essa pergunta, onde que você norteia isso para, de fato, começar o seu projeto. Segundo, qual foi o local que mais te tocou, emocionou nesses 11 países que você foi? E se é possível, através dessa crise hídrica, que a gente sabe que é muito social, se tem como fazer um recorte também de gênero e também racial nessa crise? Eu acho que a gente tem que tentar responder perguntas sim. Eu, particularmente, eu nunca tinha passado problemas de falta d'água, mas assim, a minha pergunta era como as pessoas estão vivendo, com relação a como as pessoas vivem, como é que está a qualidade de vida. Isso me levou à questão da água. Com relação a gênero, a crise hídrica é essencialmente feminina. A gente fez uma exposição lá no COBE e eu olhei que todas as fotos eram fotos de mulheres carregando água. Eu acho que a crise hídrica, ela açoita mais o gênero feminino do que o gênero masculino. Por alguma razão que não cabe a gente discutir aqui, eu acredito que as mulheres acabaram exercendo funções mais domésticas e caseiras, e isso levou elas a serem as gestoras da água. A mulher, ela sofre com o problema da água de maneiras diferentes que o meu gênero não sofre. Por exemplo, cuidados específicos com a menstruação. O meu gênero do COBE, a gente não sabe o que é cuidar de higiene de menstruação, sangue, a gente não sabe o que é isso. E a gente vive sem água, fica sem tomar banho muito tempo e está tudo certo. E o gênero feminino tem algumas questões ligadas à gravidez também. Eu voltei agora de Porto Alegre e os abrigos estão super legais, uma estrutura assim bem de proteger as pessoas, mas as mulheres, elas relataram a mim medos com relação a algum tipo de assédio, abuso sexual, que o meu gênero pode ser vítima também, mas sofre menos que o seu. Uma vez eu perguntei para um grupo de pessoas como aqui se algumas pessoas do gênero feminino tinham esse tipo de medo de violência sexual, e todas as mulheres levantaram a mão. Eu perguntei para os homens e nenhum levantou a mão. Então tem algo muito errado. Então essas condições extremas de eventos climáticos, na minha opinião, estou falando pelo que eu vi, tá? Não tem como te provar isso, não tem como mostrar fotos, recai de uma maneira mais brutal no ombro das mulheres. Quando você carrega água durante muito tempo, isso te drena muito fisicamente, a mulher acaba faltando na escola, a menina acaba deixando de ir para a escola, ou no caso de alguns países que eu estava falando sobre gênero, quando passam pela mutilação genital feminina, mas o negócio de carregar água também. Eu mesmo presenciei muitas mulheres carregando água e com o bebê no colo, e às vezes nesses ambientes úmidos tem uma proliferação de mosquito maior, então você é mais picado por malária, dengue, esse tipo de coisa. Então dá para dizer que a mulher, ela acaba sendo picada, é mais vítima de morte por malária do que o gênero masculino, por conta de frequentar lugares úmidos, etc. Riscos de queda, né? Eu vi menina escorregando, batendo a cabeça. Assédio sexual, ataques de animais peçonhentos, esse tipo de coisa. Então tem um recorte de gênero, sim. Com certeza recorte de raça tem, mas o recorte de raça tá muito ligado ao país, à nação, né? Eu percebo comunidades quilombolas sendo especialmente também açoitadas com esse tipo de problema. Países pequenos, países insulares ou comunidades que dependem muito do manejo com a natureza, assim, diretamente, rurais, acabam sofrendo mais com a crise hídrica.
entre diversas outras maneiras de a gente pensar o tema. Mas sim, a mulher sofre mais com a falta de água, com a crise hídrica e com a mudança climática do que o meu gênero. No prazo de 1 ano, eu vi a maior seca da Amazônia de todos os tempos e a maior enchente do Rio Grande do Sul de todos os tempos. Eu estava lá também. Então, ter visto isso realmente me chocou. Na verdade, eu me achava um fotógrafo bem experiente e existe uma coisa assim, eu já vi um pouco de tudo, mas não é isso. Eu com o tempo, vou ficando mais impactado, mais sensível, mais tenso com as situações, com a idade, né? E o que eu vi agora no Rio Grande do Sul, eu não esperava. Eu nunca tinha visto nada de catástrofe climática, tipo tsunami, assim. E o que eu vi no Rio Grande do Sul agora me chocou, assim. As pessoas colocando os pertences para fora de casa, tudo lameado, lama. E os bombeiros chegando com um barquinho no local, daí o cara chegou para mim e falou: a gente acabou de encontrar um corpo de uma senhora enfiada atrás de um esgoto lá, um cadáver ali. Então essas coisas chocam. Então o nosso país, que é o país que tem mais água doce disponível no mundo, fica sendo a minha resposta. É o lugar que mais me chocou com água, foi no Brasil. Boa noite. Eu estava com duas dúvidas antes, mas agora eu só tenho um comentário e uma dúvida. Eu achei muito legal você abordar gênero. Eu realmente não estava esperando, então foi surpresa. Muito bom. Mas eu tenho uma curiosidade sobre a sua profissão, porque é bem delicado o que você fotografa. E como você se aproxima dessas pessoas? Como você chega a uma pessoa que está passando por esse tipo de situação? É uma realidade bem trágica, bem diferente da sua. E, não sei, posso te fotografar? Claro. Como é isso? Como é a sua vivência? Eu, às vezes, eu não me acho apropriado em termos do aparato que eu disponho, de chegar, o idioma que eu falo, a maneira que eu abordo, a câmera que eu chego. Eu falo, cara, não vai dar bom. Não, a pessoa está lá. A moça acabou de passar por uma situação de violência. Quem sou eu para chegar lá, para falar com ela? Né? Então, na maioria das vezes, eu tenho as hesitações nítidas que a sua pergunta justificariam. Mas, como eu não tenho um poder especial de convencer ninguém do nada, e aliás, eu acho que com o tempo eu nem me acho tão carismático assim, eu tenho poucos alicerces que me sustentam, são meus bastiões assim, que me seguram aí adiante. Eu tento ser brutalmente honesto com a pessoa. Tento ser. Na maioria das vezes eu acho que eu consigo. 2, se a pessoa não quer a foto, eu respeito. Eu mantenho o respeito, mantenho a amizade, esquece a foto. A foto é a última coisa. Não é tudo pela foto, é tudo pelo respeito. E a foto é consequência. E eu acho que eu desenvolvi um pouco de empatia na hora de chegar. Então, assim, eu vou dar algum exemplo. Desculpa, eu até falar um pouco de gênero, que não é a pauta do dia, mas a gente tem um público feminino aqui, interessa pra caramba esse assunto. Eu estava no Egito e eu cheguei para uma médica obstetra e falei que eu queria fotografar uma paciente que tinha passado, desculpa a delicadeza de tratar alguns temas aqui, sobre a mutilação genital feminina, né, que é uma prática comum lá, que a moça é cortada, os pais cortam os órgãos da moça. E isso acontece ainda em muitas áreas da zona rural, urbana, inclusive ali do Cairo, do Grande Cairo. E eu falei, eu quero fotografar uma moça, né? E aí ela falou assim, poxa, ninguém vai deixar você fotografar. Eu não queria ver a intimidade da moça também, mas ela falou, mas conversa com ela, de repente. Aí veio uma moça chamada Amira, que tinha sido mutilada alguns anos antes, com a autorização do pai, que era médico. E ela falou, sou cortada, aconteceu isso, tal, hoje minha vida é assim, eu tenho um monte de traumas, etc, etc, etc. Aí eu falei assim, amiga, estou fazendo um trabalho super sério, de longo prazo, tenho um respeito absurdo pelo que você passou, quero contar para as mulheres no Brasil sobre histórias como essa, queria fazer uma foto sua sem mostrar nenhuma intimidade sua, você numa sala de ginecologia. A médica topou que você entrasse lá. Você toparia que eu fotografasse? Ela falou, toparia, quero aparecer, quero que você fale de mutilação genital não sei onde. A menina se despiu, na hora que ela se despiu eu virei, aí ela colocou um tipo de um avental assim, ela foi,
E eu fiz essa cena. Eu falei, cara, eu estou no Egito, no Cairo, com 2 moças numa sala de ginecologia, eu acabei de me apresentar para as 2 e elas estão deixando eu apontar uma câmera e fotografar. O fotógrafo precisa estar alinhado com a verdade do que faz. Senão, se eu chego ali, eles percebem algum tipo de outras intenções, uma coisa fake, você destruiu a sua empatia. Então, isso é algo que eu busco, que eu trabalho e que eu tenho tido um êxito absurdo nessa abordagem. E o êxito é o quê? Não é uma técnica, é uma humanidade. Você chega lá. E as outras moças que não queriam ser fotografadas, eu respeitei. Então, foi isso. E o projeto Água inteiro eu fiz, né, com essa tônica, e o projeto das mulheres que eu estou fazendo agora também. Eu tive muito mais anuências do que negativas. Eu fotografei mulheres atacadas com ácido, fotografei violência contra a mulher aqui no Brasil, fotografei mulher que teve a cara cortada, etc. Todas elas deixaram. Falaram, pô, confie. E digo assim, não estou falando que eu tenho algo especial, não. O Kobe conseguiria também, vocês também, todo mundo. A questão é uma abordagem respeitosa e honesta. Mas essa pergunta é importante, porque para mim esses assuntos são muito caros. Isso é o DNA da minha atividade. Sem isso, eu ia ter que fazer foto 3x4, né, atrás do balcão, porque é a única coisa que me interessa na fotografia, esse contato aí. Esse trabalho Gentes do Mundo que eu desenvolvo há quase 40 anos. É só pessoas, então eu fui ao longo do tempo desenvolvendo realmente uma forma de abordagem onde as pessoas não só deixam, como me entregam a foto. Abre o sorriso, abre o coração. E aí é onde a gente realmente consegue o clique que a gente queria mesmo, quando a pessoa está de coração aberto e dá para transparecer pelas fotos. Quando a pessoa pede a fotografia, quando ela te dá a fotografia, é o êxito do que a gente sempre buscou, né? É maravilhoso. Não é? Oi, boa noite a todos. O lugar que vocês fizeram a plantação, já tinha sido algum lugar que tinha árvores ou vocês tiveram que adaptar as mudas naquele ambiente? Aqui no Brasil, Fábio? Não, lá no Israel. Lá em Israel não tinha árvore nenhuma, porque o terreno é um terreno muito árido, ele é desértico, e hoje é um dia muito especial, né, além de ser o Dia Mundial do Meio Ambiente, é o Dia de Jerusalém. Hoje é o dia que se comemora o Dia de Jerusalém. Jerusalém, por exemplo, quando o Kakele entrou, ele criou um cinturão verde em volta da cidade inteira para começar a preparar o ar para as pessoas poderem viver e aquilo virar um centro habitável. Então, no início foi colocado um tipo de árvore, e quando algum de vocês tiver a oportunidade de ir a Israel, vocês estão mais do que convidados para ir no nosso bosque, que é de vocês também, que chama Bosque Brasil, é numa cidade que chama Modi'in. E essas árvores que vocês vão ver lá estão morrendo, porque elas precisam de sugar muita água do solo, que não tem, e elas duram mais ou menos 50, 60 anos, né? Israel tem 75 anos, né? Então agora elas começam a secar e morrer. Mas ao longo desse tempo, a tecnologia agrícola de Israel acabou desenvolvendo árvores que são mais perenes, que duram mais e que trazem uma melhor eficiência no que tange a purificação de ar e etc. Então as primeiras árvores, os primeiros bosques que foram plantados em Israel, hoje já estão morrendo, porque são árvores que não duram realmente muito por a deficiência de água, que a gente não tem muita água. Mas hoje em dia os novos bosques são plantados todos com árvores que têm uma longevidade maior. E a princípio foi tudo plantado, por isso que ninguém entendia muito por que queriam tratar aquele lugar, que era um lugar péssimo, que não tinha água, que não tinha um verde, mas como tem uma coisa bíblica por trás, aquilo tinha que ser a terra santa, a terra escolhida, foi feito por lá, mas graças a essas dificuldades é que nós podemos desenvolver tanto a agricultura, tanto a pesquisa e poder compartilhar com o mundo todos esses benefícios.
Boa noite. Eu queria agradecer o trabalho de ambos, acho muito importante. Mas minha pergunta vai para o Érico. Quando você fotografou as vítimas, tanto no mundo como aqui no Brasil, quando você olhou para os olhos dessas pessoas, o que você enxergou de singular, de parecido, de semelhante, no olhar dessas pessoas? Em teoria, a gente bebe a água para hidratar e para lubrificar o corpo, né? Porque assim, o mínimo de hidratação, nosso pulmão já não funciona. Então, a gente precisa da água para hidratar o corpo, mas eu percebia essas pessoas sem brilho no olhar e um pouco pálidas, assim, mas não dá para generalizar, tá? Mas a ausência de saúde. A água e a saúde andam muito próximas e quando você vê a condição da água sendo ruim, falta saúde. E porque eu não fotografei só zona rural, assim, tipo floresta, aqueles desertos lá da Rajastão. Eu passei alguns dias em favelas também. Eu fotografei Dharavi, que é a maior favela da Índia, e fotografei Kibera, que é a maior favela da África. Eu fiquei 3 dias em Kibera. E, cara, assim, a pior condição de saneamento básico que eu poderia conceber na minha vida. E aí as pessoas, os adultos saem para trabalhar, as crianças e os mais idosos ficam sozinhos em casa. E assim, atrás da rua tem um córrego de esgoto, assim, cocô, sabe? E muitas das pessoas, e assim, eles compartilham o banheiro. Então saneamento básico também foi o foco da atenção. E lá tem uma coisa de banheiro voador. Eles falaram, cuidado para você não tomar uma água na cabeça aí, porque o pessoal não tem banheiro em casa. Então eles não querem compartilhar, às vezes, um buraco no chão com 50 famílias, eles fazem as necessidades dentro de um balde. Então, um balde dentro de casa, o banheiro das pessoas é balde. E aí faz xixi, cocô dentro do balde, chega na janela e taca. Então, às vezes você está andando lá na comunidade, você faz assim, passa um treco voando na tua frente, ou alguém descartando nos dejetos. E, cara, é uma falta de saúde generalizada viver nessa condição. Falta de saúde no olhar. Então eu vi isso, não sei se em todas, tá? Eu precisaria refletir um pouco mais para responder a tua pergunta, mas eu a título de responder, de dar um exemplo aqui, realmente a falta de saúde, de qualidade de água, de vida, isso dava para ver no rosto das pessoas. Bem, boa noite. Eu não sou aluna, eu sou frequentadora desse lugar, eu soube que vocês viriam e eu queria ouvir vocês. Que bom que eu vim. Eu achei muito interessante a união que vocês fizeram, porque o Érico é uma pessoa que saiu pelo mundo e faz a denúncia, mas a gente teve também o exemplo do Eduardo, que está numa instituição de vamos tentar fazer alguma coisa, e tantos anos de voluntário, e tudo que você mostrou dessa instituição, que planta e que faz um monte de coisa, maravilhoso. Eu queria perguntar para o Érico, porque assim, a gente ouve as pessoas que viajam e contam para a gente como o mundo é, e a gente vê na televisão, mas o que você mostrou me fez um soco no peito forte, porque você viu muito mundo, você foi em muito lugar, e você viu muita coisa que a gente nem sonha. A gente sabe que tem pobreza, a gente não precisa ir longe, aqui do lado, Paraisópolis, e a gente tenta fazer alguma coisa. Mas assim, estou muito, muito impactada por tudo que você viu. Eu fico pensando como você consegue viver com isso. Você transforma isso na sua arte, no seu trabalho e nessa denúncia, de mostrar isso para as pessoas. E como isso não é pesado para você e que coisas que você viu, pessoas já começaram a fazer com base nesta sua denúncia. É pesadíssimo para mim e com o tempo eu estou pagando esse preço. Eu tenho sequelas dessas viagens, físicas e mentais, não tem como. Eu estou com 47 anos, aí até os 30 e poucos anos, a gente acha que pode ir levando, mas eu sofro de algumas questões pessoais hoje na minha vida que eu tenho certeza que é sequela das coisas que eu vi. Então, eu acho que para tudo tem um ônus e um bônus, né? Eu passei momentos inesquecíveis, eu tive momentos muito que eu vou levar comigo para os meus últimos dias, lindos, mas vem um ônus também. Então eu pago o preço
Eu diria que é mais negativo do que positivo. É uma vida difícil, em vários aspectos. Eu tenho consciência disso. Eu não chamo o que eu faço de profissão, é uma vida fotográfica e realmente, respondendo, tenho sequelas. Dá para enquadrar o que eu faço como uma fotografia documental, só que o documental, hoje em dia, ele está muito assim, uma coisa do Netflix. Bora fazer um documentário sobre o Neymar, vou fazer um documentário sobre... E não é nesse documentário que eu me encaixo. Então eu falei, cara, eu estou ainda... não bastasse tudo que eu carrego comigo, eu ainda tenho uma crise de profissão. Que fotografia que é essa? Então eu chamo isso de fotografia de impacto social. É uma fotografia para causar esse impacto que você acabou de sofrer, sem chocar, porque eu não mostrei sangue, não mostrei nada disso, nem nunca irei. Mas ela bota todo mundo para pensar, para refletir. E mais, uma vez refletindo sobre as questões, você quer mudar. E querendo mudar, aí entra o Eduardo, que é o quê? Eu vejo nas ONGs e nos organismos internacionais, nas agências internacionais, um grande veículo de transformação. Então, às vezes, eu promovo algumas coisas de tentar mudar a vida de algumas pessoas, ajudar, de certa forma, igual lá no Rio Grande do Sul, mas o impacto individual do fotógrafo é muito pequeno, muito pequeno. Eu tenho consciência disso. Então, no final dos meus livros, eu apresento uma lista de entidades, de ONGs e de doações. É uma fotografia declaradamente para impacto social. Às vezes as pessoas falam, é uma fotografia bonita, artística. Talvez até seja, mas o objetivo não é esse. O objetivo são outros. Tanto que eu não me interesso hoje tanto mais pela coisa técnica da fotografia. É mais o impactar mesmo. Então, eu tenho conseguido fazer a foto em foco bonitinha, é a minha obrigação. Mas ter tocado uma pessoa como você, aí para mim é um pontinho que eu consegui. Então, obrigado. Então aproveitem para ver as fotos ao vivo na galeria. Galeria. Até dia 25 aqui desse mês tá no ar, só não abrir no domingo. E aproveitem para visitar o Beco do Batman, que faz tempo que alguns de vocês não vão lá. Então a gente está no coração do Beco do Batman e a exposição do Érico exposição vigente, é imperdível, que o tema é água. Ver a exposição na parede é legal, né? Outra coisa. Queria comentar com vocês que uma das observações que eu dei uma olhada também no projeto de vocês foi que a grande parte das pessoas afetadas são as pessoas periféricas, certo? Mas é mais pela questão de falta de conhecimento de onde começa tudo isso, que nem um exemplo de várias pessoas que não têm um conhecimento de quando vai jogar o lixo na calçada ou vai jogar em algum ponto, não sabe para onde que vai esse lixo deles, esses entulhos que eles jogam. Eu queria saber como motivou vocês a começar a falar um exemplo de... Deixa eu explicar melhor, na verdade. Que nem um exemplo, as pessoas não sabem onde o lixo, realmente, de onde começa tudo isso. Você coloca o lixo na calçada, a falta de educação ambiental de todo mundo, muita gente não tem esse conhecimento, fora que a falta desse conhecimento é das pessoas periféricas. Eu queria saber o que motivou vocês de falar, não, preciso fazer esse projeto para passar para todos os alunos, quantas pessoas que têm interesse em tudo isso. Isso é um pouco o que eu falei para vocês, porque que o KKL na minha gestão focou muito nas crianças, né? Que a gente espera estar criando uma geração melhor, né? Uma geração onde amanhã vão fazer coleta de lixo seletivo, vão reciclar muito mais, vão reaproveitar muito mais. Agora, um dos grandes problemas do mundo hoje é o lixo, né? São feitas ilhas, inclusive, de lixos em alguns lugares, mas isso é um problema constante, inclusive na Amazônia, né? Nas próprias comunidades da Amazônia estão sendo feitos estudos para que a gente possa minimizar o impacto do lixo. Então, hoje tem como se utilizar de benefícios, né? Lixos orgânicos, por exemplo, se você coloca um aparelho que transforma lixo orgânico em gás, hoje o botijão de gás é um patrimônio muito importante dentro das comunidades da Amazônia. O gás é caro e difícil de chegar,
com lixo, e com lixo orgânico, com o resto do alface, do tomate, que você joga numa estufa desse tamanho, você gera gás. Você cozinha, você faz o almoço amanhã. Então, a ideia é que a gente possa, já está sendo instalado em algumas escolas, em comunidades na Amazônia, para abrir a cabeça das crianças, para mostrar o quanto a gente pode fazer com isso, que a gente diminui o impacto do lixo e, ao mesmo tempo, reutiliza gás, não só de comida, mas inclusive de banheiro. Né? Hoje em dia tem como se fazer gás fazendo banheiros que estão ligados a esse aparelho, que é um aparelho quase que portátil, com um custo muito baixo hoje e que pode melhorar muito esse caminho aí que a gente vai ter que percorrer, que é saber lidar com o lixo no mundo. Então, a sua preocupação é bastante plausível e quem tem que se preocupar é vocês mesmo, porque a gente gera uma quantidade de lixo gigantesca e nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Legal. Obrigada. Quero agradecer muito esse compartilhamento das informações e é um momento de reflexão mesmo e, assim como a Marina, eu também me senti muito impactada. Agradecer a todos vocês pela presença, nossos queridos participantes, Eduardo e Érico, e tem um bolo para vocês ali na nossa recepção. Muito obrigada, apareçam sempre, a gente sempre faz eventos culturais. A gente que agradece. As atividades culturais e eu espero que a gente possa voltar outro dia a falar de outros temas, porque a gente sempre tem que aprender e até o último dia das nossas vidas a gente vai estar aprendendo e isso aqui é fundamental para que a gente evolua. Só o nome do projeto que recebe o pessoal lá nas estufas, Lá não recebe. O nome da organização aqui, para vocês seguirem aí no Instagram, é KKL Brasil. E aí lá vocês acompanham, muitas vezes inclusive tem viagens a Israel, que tem um certo subsídio e tal, para quem quer muito conhecer. E lá é assim, eu já tive experiências incríveis, a gente fez alguns projetos com uma escola no Aravá, que é no deserto de Israel. Aquelas escolas recebem pessoas do mundo inteiro, do Vietnã, de onde eu particularmente fiquei com uma classe do Vietnã, e essas crianças vão lá porque elas querem aprender a cultivar, aprender a ter mais produtividade, mais qualidade, e querem voltar para o Vietnã, querem voltar para suas terras e levar para a família delas um conhecimento agrícola muito mais bacana. Então tem escolas muito para isso, vocês devem ser muito ligados nesse tema, então acompanha e questiona eles. Fala, eu queria saber isso, eles vão te responder, tem uma área só de educação dentro do KKL, é muito bacana, e participe, quando tiver plantio aí, vamos lá, é só bagunça e alegria. Tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigado.